Amados irmãos, a graça e a paz em Cristo Jesus. Dando então continuidade às nossas devocionais, vou fazer a leitura no livro de Atos, no capítulo 5, dos versos 33 ao 42. Diz-nos assim então a palavra do Senhor. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a esses homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. O contexto aqui destas palavras agora de Lucas, deste relato, deste registro, ele começa ali no final do versículo 29 deste capítulo 5. Os discípulos, eles haviam sido presos novamente e eles foram levados ao sumo sacerdote. E daí eles disseram algumas coisas, então, na presença do sumo sacerdote e na presença de todo o sinédrio, que era composto por cerca de 70 homens, líderes de Israel. Aí três coisas, pelo menos, muito sérias e muito importantes, os discípulos declararam diante dessas autoridades. Eles disseram assim, em primeiro lugar: importa-nos obedecer a Deus do que os homens, pois eles foram ordenados. Esses líderes judeus mandaram que eles parassem na sua primeira prisão lá, que eles parassem de falar no nome de Jesus, que parassem de pregar a respeito do Messias, de que havia ressurreto, e que, enfim, era o Filho de Deus. Então eles mandaram que eles parassem de pregar e de falar sobre Jesus. E eles dizem: não, importa, a gente obedece a Deus em primeiro lugar, e não a vocês. Em segundo lugar, os apóstolos disseram assim, acusaram os judeus, esses líderes, esses mesmos líderes: vocês mataram Jesus, o Filho de Deus, o Messias. E em terceiro lugar, eles disseram o seguinte: nós obedecemos a Deus pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Então, três acusações, no mínimo, muito sérias, não é? Aqueles que obedecem a Deus, de fato, têm o Espírito Santo, e somos nós que fazemos isso. Vocês são assassinos, vocês mataram o Filho de Deus, o Messias. Portanto, importa que a gente obedeça ao Senhor. E obedecer ao Senhor é pregar o seu Evangelho, é falar a respeito da salvação que temos exclusivamente em Cristo, Jesus Cristo, aqueles que vocês mataram. E aí, a partir do versículo 33, nós vemos a reação desses homens. Especialmente no 33 diz assim: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Essa foi a reação daqueles líderes judeus. Eles ficaram irados, furiosos, a ponto de quererem matar os discípulos. Principalmente pela acusação de que eles haviam matado a Jesus Cristo, o Messias. Aí, dos versos 34 ao 38, tem aqui o relato de Lucas a respeito de Gamaliel. Esse Gamaliel se levanta, então, no meio do sinédrio. Gamaliel era um mestre da lei, um homem muito respeitado perante o sinédrio, como também perante o povo. Esse Gamaliel foi o mesmo que ensinou a Saulo, e depois Paulo, né? A Saulo sobre a lei judaica. Não é? Paulo era um mestre da lei, um fariseu, super também renomado, e ele aprendeu tudo isso aos pés de Gamaliel. Então esse Gamaliel se levanta no meio desse povo e chama a atenção, então, dos líderes. E ele fala, então, a respeito de dois homens que se levantaram também no passado
e arrebanharam discípulos e seguidores, e eles se dizendo também o Messias, mas eles acabaram sendo mortos e os seus discípulos foram dispersos, e enfim, como ele diz aqui no texto, acabou não dando em nada. Então ele conta esses casos na história recente de Israel, e que acabaram dando em nada. Então ele diz, se essa obra agora, se este Jesus, e se esses seguidores, discípulos de Jesus, se a obra de fato é de Deus, então ninguém vai poder ir contra ao Senhor, não é? Agora, se não for de Deus, essa obra também não vai dar em nada como as outras obras, como os outros discípulos e os outros homens, enfim, as outras... Aquela outra história também não deram em nada também. Então nós podemos aprender disso aqui, em primeiro lugar, que a obra é de Deus. E ninguém vai poder impedir essa obra de prosperar. Nem o Sinédrio, nem Roma, nem um indivíduo qualquer, nem nação alguma, nem império algum vai poder impedir que a obra de Deus avance. Pelo contrário, tudo isso que eu acabei de citar, todos esses, estão a serviço de Deus, como o próprio Gamaliel aqui. Se levanta no meio do Sinédrio, no meio da liderança judaica, ele um fariseu também, e ele se levanta e faz uma defesa aqui dos discípulos. Estão todos, portanto, a serviço do reino de Deus, do Deus que é o todo soberano. No versículo 39 ele afirma isso, ele diz assim, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Isaías, no capítulo 43, no verso 13, já havia dito algo assim. Isaías 43, 13 diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então nós vemos aqui o poder de Deus, sua soberania, aquilo que Deus decretou, aquilo que Deus vai fazer, a sua obra, ninguém poderá impedi-la de maneira nenhuma. A obra é de Deus e ele é soberano e ele faz acontecer. Podemos olhar aqui também no versículo 42 e podemos aprender mais alguma coisa. No 42 diz assim, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. A obra também é realizada do jeito de Deus. Esta proclamação do Evangelho, ou é através da proclamação do Evangelho da salvação em Cristo, todos os dias, em todos os lugares, que as pessoas podem vir conhecer a Deus e se voltar para Deus. Paulo já disse isso aos romanos, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação da palavra de Deus, a exposição, a explicação da palavra de Deus. É desta maneira que as pessoas têm fé, recebem fé, que Deus dá fé, concede fé ao ouvinte, ao salvo. É através da pregação, da explicação, da exposição da palavra de Deus. É, portanto, do jeito de Deus, da maneira de Deus. Mas, ainda podemos ver nesse texto, neste relato, nesta história com os discípulos diante do Sinédrio, que a obra de Deus ela é muitas vezes realizada dentro de muito sofrimento. Não é sem sofrimento. Olha o verso 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. Foi debaixo de açoites. Antes haviam sido presos. E nós conhecemos a história da igreja. Muitos profetas antes foram mortos. Muitos crentes, discípulos depois de Cristo, depois na história da igreja conhecemos, foram mortos nas arenas por causa do nome de Jesus, por causa de pregarem o nome de Jesus, viverem a fé evangélica, a fé em Cristo Jesus. Então, a obra de Deus, ela não é realizada, muitas vezes, sem sofrimento. É debaixo de muita tribulação. E por último, quero ver com vocês aqui no versículo 41, diz assim, e eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Porém,
é sem sofrimento, não é sem sofrimento, mas no entendimento de Lucas, que registra isso, como também desses apóstolos que falaram isto quando saíram do Sinédrio, Pedro, João e outros, como também o apóstolo Paulo, eles relatam exatamente isso. Para eles era uma alegria sofrer tribulação, açoite, escárnio, discriminação, enfim, até a morte por causa do nome de Jesus Cristo. É um presente de Deus, eles consideravam. Era uma alegria sofrer pelo nome de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 29, o apóstolo Paulo, ele fala exatamente sobre isso. Olha o que ele diz aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Foi dado a vocês um presente. O presente da graça, o presente do sofrimento. É uma alegria, é um presente, é uma graça sofrer por causa de Cristo. Olha o que Pedro fala na sua carta, em 1 Pedro, no capítulo 4, versos 12 ao 16. O próprio Pedro, que passou por isso, nesse instante aqui, registrado por Lucas em Atos, ele escreve na sua carta a respeito daqueles cristãos que agora estavam sofrendo perseguição, também espalhados pelo mundo, pelo Império Romano. Diz assim, então, 1 Pedro 4, de 12 a 16, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Olha a motivação, olha o porquê. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. Maior glória ainda, quando na glória de Cristo nós estivermos com Ele. Muito maior glória ainda. Olha o 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. É prova de que são de Cristo, de que são salvos, de que são cristãos. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. O sofrimento que ele fala aqui não é por qualquer outra razão. Não é porque veio uma enfermidade, não é porque está sendo perseguido no trabalho, não é porque acham que você fez alguma coisa errada. Não é esse o motivo. O motivo é sofrer por causa de Cristo. Isso é que é bênção, é presente, é alegria. E diz mais, olha o 15, o 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Então, meus queridos, esta é a palavra que temos aqui no livro de Atos. Sofrer por causa de Cristo. Deus é soberano. A obra dele vai seguir. Não importa o que aconteça. Se vamos enfrentar sofrimento ou se as coisas não serão como foram aqui na igreja primitiva. De qualquer forma, Deus decretou, o seu evangelho será pregado, ele nos usa, ele nos deu esse grande privilégio de pregarmos a sua palavra em todo tempo, fora de tempo, sendo oportuno ou inoportuno, sendo em tempo de perseguição ou não perseguição, sendo discriminados ou não discriminados, a sua obra vai seguir. E é do jeito dele, é pela proclamação da palavra, do evangelho, é explicando o evangelho, quem é Jesus, quem é o Senhor, quem é o Messias. Que nós tenhamos então esse discernimento, que sejamos encorajados, animados, estimulados pelo próprio Senhor, pelo seu Santo Espírito que habita em nós e pela sua palavra, a cumprirmos a sua palavra, a cumprirmos o nosso objetivo como cristãos, a vivermos como salvos em Cristo, proclamando verdadeiramente, dia após dia, a sua palavra para a salvação daqueles a quem o Senhor quer chamar. Em nome de Jesus. Amém.